Ultrapassamos a marca de 1 milhão de pessoas infectadas e 53 mil mortos por coronavírus, isso no mundo todo. Os Estados Unidos tiveram recorde de mortes. Em 24 horas, morreram 1.169 pessoas no país. Hoje, num pronunciamento oficial, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que, abre aspas, o pior está por vir. O Brasil, até o meio-dia, registrava 333 mortes e 8.165 infectados. O isolamento social continua sendo a orientação da Organização Mundial da Saúde no combate a essa pandemia. A OMS também tem recomendado aos países que promovam políticas públicas sociais que viabilizem esse isolamento. Os valores aprovados pelo Congresso Brasileiro no projeto de renda básica emergencial ainda não têm data marcada para chegar para a população mais vulnerável. Na coletiva diária do governo, ontem à noite, o ministro Braga Neto, da Casa Civil, falou sobre isso. Vamos ver. Mudar a legislação, e se você vê o histórico, a velocidade com que estão sendo tomadas as providências, eu acho que é uma coisa extraordinária, nova no país. Isso aí está sendo feito em virtude da crise, tá? Então, todas as medidas foram tomadas, a sanção foi dada dos R$600, eu não vou falar em data, mas vai ser disponibilizado dentro da maior brevidade possível, tá? E não houve problema de despreparo ou descaso por parte do governo federal. Eu estou falando do preparo de ter, no momento em que essa verba foi aprovada, que essa medida emergencial para essas famílias foi aprovada, o governo já não teria que ter tido uma gestão. Você estuda, por favor, estude, por favor, a legislação e vê tudo aquilo que interfere na regra de ouro, tudo aquilo que tem que ser cumprido para liberar. O principal que o governo faz é tomar a sanção e acertar as medidas para poder ser feito isso. E isso foi feito dentro do tempo hábil e do tempo mais rápido possível dentro da legislação, do que prevê a legislação. A cidade de São Paulo continua concentrando o maior número de infecções e mortes por coronavírus no Brasil. No cemitério da Vila Formosa, um dos maiores da capital, as covas ficam abertas à espera de sepultamentos. A TV pública alemã Deutsche Welle esteve no local e registrou o que acontece por lá. A gente vai dar uma olhada nisso agora. O presidente não está preocupado, não. Ele não está preocupado porque ele tem médico bom, ele tem hospital bom, ele tem remédio, tem dinheiro. A única coisa que eu tenho para me consolar agora é Deus. Não tenho mais meu marido, não tenho mais nada comigo. Eu só tenho Deus, só. Três dias que ele foi internado e faleceu em 3 horas. Ele não deu tempo de sair o resultado. 3? Tá? Eu vou mostrar pra vocês, já conversei, já vou mostrar pra vocês. O que o sindicato propõe é que não tenha velório. Se for ainda caso de coronavírus, que todos os corpos desçam direto, porque parece que nós estamos numa etapa de contaminação comunitária, né, onde tem focos de pessoa, começa a se esparramar a doença. Cuidem das suas vidas e dos seus familiares. A vida é muito frágil. Ela pode acabar a qualquer momento.
e não consegui nem se despedir. Frente a essa situação, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem à Rádio Jovem Pan que tem um decreto para acabar com o isolamento social pronto para ser assinado. Ele voltou a minimizar hoje os riscos do coronavírus. Na saída do Palácio da Alvorada, ele pediu para que seus apoiadores se aproximassem e disse que a Covid-19 é como uma chuva que vai cair sobre 70% da população brasileira. Chega pra cá, pessoal. Bom dia, presidente. Deixa eu falar para vocês aqui o que eu vejo que está acontecendo com as informações que eu tenho. Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês. Certo? Assim, isso ninguém contesta. Que toda a nação vai ficar livre de pandemia depois que 70% for infectado e conseguir os anticorpos. Ponto final. Agora, desses 70%, uma pequena parte, que são os idosos, quem tem plano de saúde, vai ter problema sério. Vai passar por isso também. O que estão fazendo é adiar para ter espaço nos hospitais. Mas tem um detalhe. A sociedade não aguenta ficar 2, 3 meses parado. Vai quebrar tudo. Vai quebrar tudo. É para colocar no governo. Por demagogia, até a imprensa ali, né? Por demagogia, tem uma disputa entre algumas autoridades de quem está mais preocupado com a vida de vocês. Viemos de Ribeirão aqui, se não pode trabalhar em São Paulo, viemos apoiar o presidente aqui em Brasília. Apoiar o presidente aqui em Brasília, tamo junto. O governador não dá acesso. A opinião pública aos poucos está vindo para o nosso lado. O político tem que ouvir o povo. Sabemos que vai ter morte, ninguém nega isso. Vamos levantar um clamor aqui, gente. Vamos orar. Senhor Deus, nós abençoamos, Pai, a nossa nação. Abençoamos, Pai, o nosso presidente. Que o Senhor possa blindar ele de todo ataque do inimigo, Pai. Que o Senhor blinda também a sua família, os seus filhos, a sua filhinha. Que o Senhor possa, meu Deus, dar a ele cada dia direção, estratégias, para que todos os demônios possam cair por terra. Palavras contrárias, meu Pai. Nenhuma arma forjada contra o teu filho prosperará. Sobre tudo isso, conversamos agora com o Leandro Fortes. Oi, Leandro. Oi, Thalita. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Leandro, esse vídeo da Deutsche Welle escancara a subnotificação que a gente tem hoje em dia, e não só em São Paulo, no Brasil todo. E, ao lado disso, a gente tem um presidente que continua agindo dessa maneira. Eu não sei o que é mais chocante, Thalita, o vídeo, né, do cemitério em São Paulo, ou esse do Palácio da Alvorada, com essa gente imbecil, fanática, religiosa, aglomerada ali em frente ao presidente, com crianças, Thalita. Crianças no colo, crianças no ombro, crianças e idosos ali juntos, fanáticos, malucos, né, idiotas, conglomerados, né, venerando um outro idiota que se comporta como uma criança mimada, que para manter a sua tese vai passar por cima de cadáveres no Brasil inteiro, contra todo mundo, contra inclusive o chefe dele, o Donald Trump, que já se curvou a pandemia. Os Estados Unidos estão tomando medidas drásticas. E o que nós temos é um presidente da República completamente desgrudado da realidade, despreparado, desqualificado, cercado de imbecis e de idiotas que ficam venerando ele como um deus. O Palácio da Alvorada, a gente vive não só uma pandemia, a gente vive um momento trágico da política brasileira, Thalita. Sim. Uma outra informação bastante interessante é que uma pesquisa da Datafolha que foi divulgada agora há pouco apontou que a reprovação do Ministério da Saúde na emergência sanitária subiu 21 pontos, e é mais que o dobro da de Bolsonaro. 76% aprovam a pasta conduzida por Luiz Henrique Mandetta
Já a aprovação de Bolsonaro é de apenas 33%. Nessa entrevista que Bolsonaro deu ontem à Jovem Pan, ele falou sobre atritos que tem com Mandetta, e isso pegou muito mal, porque, de fato, o Mandetta é um subordinado do presidente e tem uma gestão que está sendo considerada muito melhor avaliada do que a de Bolsonaro. E essa, na verdade, é a grande preocupação hoje de Bolsonaro, não é a saúde pública, não são as mortes que advirão da pandemia, não são os idosos, não são os jovens. A única preocupação hoje de Jair Bolsonaro é o protagonismo que Luiz Mandetta, como ministro da Saúde, está tendo. Por isso que ele está nervoso, por isso que ele quer demitir o Mandetta, porque as pessoas estão acreditando num médico. As pessoas estão acreditando num homem ligado à ciência, embora seja um reacionário, né? Luiz Mandetta era um deputado reacionário do DEM, do Mato Grosso, e do Mato Grosso do Sul, acho, né? E entrou no Ministério da Saúde para destruir o SUS, para destruir os conselhos de saúde, para destruir tudo. Só que, assim como Ronaldo Caiado, que é outro reacionário, lamentável, governador de Goiás, ele é médico. E num momento como esse, falou mais alto o homem da ciência, o homem da medicina, o homem que está seguindo as instruções da Organização Mundial da Saúde, e não de um presidente desvairado, desqualificado, maluco, que fica juntando uma claque de imbecis e fanáticos religiosos para passar recados para a nação em frente ao Palácio da Alvorada, né? Leandro, você acredita que por conta desse ego enorme de Bolsonaro, ele vai demitir Mandetta nesse momento? Eu acho que sim. Assim, ele está esperando só um momento certo de fazer isso. Eu tenho a impressão que um substituto para o Mandetta agora seria muito complicado. Não apenas pela qualificação de médico, existem outros, mas porque o Mandetta já está dominando os dados da pandemia, né? As ações da pandemia. São muito complexas, envolvem muitos setores. O Ministério da Saúde, por si só, Thalita, é uma estrutura muito complexa. Você coordenar essas engrenagens num momento como esse demanda tempo e conhecimento. Você colocar uma pessoa nova lá agora vai atrasar todo esse processo no meio, talvez no momento mais duro da pandemia. E nós estamos vivendo no Brasil já um crescimento grande do número de casos e o número de mortes. E nós sabemos disso, uma enorme subnotificação dessas doenças, porque nós não estamos testando a população. Nos Estados Unidos, o número de casos está muito alto, o número de mortes também, mas o número de casos está muito alto porque os americanos estão testando todo mundo. Então, quanto mais testes, mais notificação. Nós ainda vivemos numa situação de subnotificação muito alta. E sem o Ministério da Saúde agindo por conta disso, a gente vai entrar numa situação ainda mais grave ainda. O Bolsonaro está jogando para a plateia, né? Ele tem um ego enorme, como você falou, né? Mas ele é muito inseguro. Como todo sujeito agressivo e totalitário, ele é inseguro. Então ele está vendo o Mandetta ter um protagonismo maior no Brasil e no mundo do que ele, que só fala estutices, que é um idiota completo. Mas isso mexe com ele, deve estar mexendo também com os filhos dele. Então, ele vai demitir o Mandetta, não é porque o Mandetta está fazendo um mau trabalho, é porque o Mandetta está fazendo um bom trabalho. Né? Assim, nós vivemos nesse mundo bizarro, onde o ruim é que se mantém no governo. Basta você ver o nível dos ministros do Bolsonaro. Né? Sim. Outra informação, uma nova denúncia contra Jair Bolsonaro foi apresentada no Tribunal Penal Internacional por causa das ações adotadas frente a essa pandemia do coronavírus. Essa representação foi protocolada ontem, quinta-feira, pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. E a associação acusa o presidente de prática de crime contra a humanidade. Até vou trazer aqui uma explicação que eu peguei para quem nos acompanha, que é de um professor, doutor em Direito Constitucional da Universidade de Brasília, o Vladimir Camargos. E ele já apontava há um tempo que se o Tribunal Penal Internacional aceitar uma denúncia, daí no caso, na verdade, da Procuradoria-Geral da República, frente ao que o STF colocou para a PGR, no hipotético processo contra o presidente Bolsonaro, a condenação poderia resultar numa prisão perpétua. Então, assim, o Tribunal Penal Internacional é, de fato, uma instituição que poderia fazer algo contra Bolsonaro. Você acredita nisso, Leandro?
Thalita, não é uma questão de crença. As regras dos tribunais internacionais, elas são muito simbólicas, na verdade. É claro que jamais vão... O Tribunal Internacional pode condenar quem ele quiser, mas essa pessoa não vai ser presa. A condenação em um tribunal internacional, ela é, sobretudo, simbólica. Ela serve, inclusive, para balizar a justiça dos países envolvidos com os casos, né? Bolsonaro não vai ser condenado a prisão perpétua pelo Tribunal Internacional de Haia, mas ele ser condenado nos coloca, quer dizer, conversa, dialoga com o mundo sobre a situação que nós estamos vivendo e coloca outros países, né, na defesa do nosso país e contra esse governo absurdo que a gente está vivendo. O Bolsonaro precisa ser condenado no Brasil, mas nós temos um problema. A PGR, o Procurador-Geral da República, Laras, ele é um funcionário do Bolsonaro. Ele está ali para engavetar as ações contra o Bolsonaro. Ele foi escolhido por isso. Ele é um procurador obscuro, né, sem um brilho, que foi colocado ali para ser, como foi Geraldo Brindeiro na época do Fernando Henrique Cardoso, um engavetador geral da República, para barrar todas as ações. Ele já está barrando, já faz um tempo, qualquer coisa que for colocada contra o Jair Bolsonaro. Não virá da PGR a solução de governabilidade, de ingovernabilidade do Brasil. Ou virá do Supremo Tribunal Federal, ou virá do Congresso Nacional, já que para as ruas as pessoas já não iam antes da pandemia e agora não vão de jeito nenhum. Leandro Fortes, muito obrigada pela participação mais uma vez, sempre um prazer conversar com você. Bom final de semana em isolamento e até semana que vem. Prazer é todo meu, Thalita. Fique em casa, bom isolamento aí para vocês, boa saúde para vocês todos, viu? Se cuida, um beijo.